Exercícios na quarentena. E essa série vai para as turmas de 8º ano. E o tema é América Latina. E lembrando que nesse esquema de exercícios na quarentena, a gente vai usar sempre questões de vestibular, questões de Enem, de múltipla escolha, e nós vamos dissecando, dividindo essas questões, explicando passo a passo e comentando e tirando dúvidas. Vamos começar então? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão 1. A respeito das características que diferenciam a América Latina da anglo-saxônica, avalie as proposições abaixo. Temos 4 proposições, 4 afirmativas. Vamos ler elas e depois julgar quais são verdadeiras, quais são falsas. Então, afirmativa 1, em romano. A América anglo-saxônica, além de ter sido um passado colonial diferente dos países da América Latina, possui o inglês como língua oficial. Então, a América Saxônica teve, além de ter tido um passado diferente, na América Latina a gente teve colonização de exploração, na América Anglo-Saxônica teve povoamento. O inglês é a língua oficial dos países da América Anglo-Saxônica, de todos eles. Isso é verdade? Vamos ver. Afirmativa 2. A maior parte dos países latino-americanos teve, durante o período colonial, suas economias destinadas ao abastecimento da metrópole, característica comum em colônias de exploração. Então, está dizendo que os países da América Latina, por terem tido uma colonização de exploração, toda a sua economia foi voltada a satisfazer a metrópole. O ouro é para a metrópole, a prata é para a metrópole, a riqueza é para a metrópole, o açúcar é para a metrópole, o cacau. Isso é verdade. Verdade. Vamos ver se todas são. Vamos continuar. 3. Os países da América Latina possuem um passado comum. A maior parte dos seus países foi colônia de exploração dos países europeus, como Espanha, Portugal e França. Foi Espanha, Portugal e França que colonizou muitos desses países da América Latina? A gente sabe que a Espanha e Portugal colonizou a maior parte. A França colonizou talvez alguns pequenos, ilhas do Caribe. Será que está certo? Será que a França também não colonizou durante um período países? O Brasil mesmo, ele teve durante um período colonização francesa, em São Luís do Maranhão e no próprio Rio de Janeiro. Então vamos lá. E por fim, a 4. Ao avaliar o passado dos países da América anglo-saxônica e da América Latina, torna-se difícil compreender como países com períodos e histórias de colonização tão semelhantes tenham hoje um panorama social e econômico tão distintos. Então, foi semelhante a colonização da América anglo-saxônica com a América Latina? Isso não me parece verdadeiro. E você? Para você, quais são as verdadeiras? Para você são verdadeiras as questões 1, 2 e 3, apenas a 2 e a 4, apenas a 4, todas são verdadeiras ou nenhuma delas é verdadeira? Sou desconfiado pra caramba, E nenhuma delas para mim é verdadeira. Qual você acha que é a resposta certa? Diz aí para mim, vamos ver o gabarito e ver se você acertou. Acertou quem marcou A. 1, 2 e 3 estão corretas. É claro que a característica que mais diferencia a América Latina da América Anglo-Saxônica é justamente esse passado colonial. E a América Latina sofreu o processo de colonização de exploração. Coisas que você pode ter dúvida. Professor, mas todos os países da América Anglo-Saxônica têm inglês como língua oficial? Sim, são 2 países, Estados Unidos e Canadá. E em ambos esses países o inglês é língua oficial. Professor, mas no Canadá se fala francês. Sim, o francês também é língua oficial do Canadá. Mas o inglês não apenas é língua oficial, como é a língua mais falada lá. Uma outra dúvida que você podia ter, é a França, está listada como países que colonizaram a América Latina. Só que a gente tem que lembrar que o Haiti é uma colônia francesa, que a Guiana Francesa continua a ser uma colônia francesa, que São Martin, a Ilha do Caribe, foi uma colônia francesa e que houveram colônias francesas no Maranhão e no Rio de Janeiro, invasões francesas. Tá bom? Então, tá certinho sim as frases 1, 2 e 3. Resposta certa A. 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos seguir?
Vamos então para a nossa segunda questão. A respeito das características da América Latina, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto, ou seja, eu tenho 5 afirmativas. 4 são verdadeiras e uma está errada. E a gente vai marcar justamente essa que está errada. Primeira, letra A. A América Latina representa a maior parte do continente americano. Quer dizer que a maior parte da América é a América Latina. E localiza-se entre o Rio Grande, fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, que é extremo sul do continente. Ou seja, tudo do Rio Grande para baixo, para o sul, é América Latina. Tudo da fronteira dos Estados Unidos com o México para baixo é América Latina. Isso está certo? Vamos lá. Afirmativa B. A América Latina é regionalizada de acordo com critérios físicos, como relevo, hidrografia e clima. Então, a América Latina ela tem esse nome, né, por causa de critérios físicos, de uma região do mesmo relevo, hidrografia e clima. C. Será que isso está certo, gente? Será que já dá para marcar? Vamos lá. C. A América Latina é muito extensa no sentido norte-sul. Verdadeiro. Sua área total é de 21 milhões e 60 mil quilômetros quadrados, o que resulta numa densidade demográfica de 27 habitantes por quilômetro quadrado. Eu não sei a área total de um país ou de um continente de cabeça. Mas, em geral, quando isso está numa questão, não é aí que está o erro. Tá? A menos que seja um erro absurdo, tipo, tivesse escrito 22 mil quilômetros quadrados, uma coisa, sabe? Mas, em geral, essas questões que apresentam dados numéricos, o erro não está no número, mas sim no que está escrito sobre esse número. O que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. Repara, a densidade demográfica é baixa. A densidade demográfica da América Latina é baixa assim mesmo, porque se você considera toda a América Latina, você tem uma grande parte de floresta amazônica, não só no Brasil, como na Colômbia, no Peru, na Bolívia, no Equador, nas Guianas, na Venezuela. Então, realmente, tem áreas com pouca população. As áreas desérticas na Argentina, no México e no Chile. Então, realmente, a densidade demográfica é baixa, sim. D. A América Latina recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, como português, espanhol e francês. Até aqui, tudo certo. E. O México, embora tenha proximidade com os países da América anglo-saxônica, é um país que possui mais semelhanças históricas e culturais com os países que compõem a América Latina. Também parece certo, parece que está correta. E é para marcar apenas a errada. Então, já sabe o que é para marcar, não é mesmo? Vamos ver se todo mundo acertou. Acertou quem respondeu, letra B. Os critérios físicos, na verdade, eles não são usados para a divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Eles são usados para aquela divisão entre a América do Sul, Central e do Norte. Já vimos essa forma de dividir. E aí, você acertou? Como é que está indo? Põe aí nos comentários. Se você tiver dúvidas, quiser ler com calma, você pode pausar o vídeo para ler, né, o que está escrito. E se você tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão, abusa dos comentários, eles estão aí abertos para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. E se você não segue o canal, você poderia fazer isso agora, não precisa errar o português logo na hora de pedir para seguir o canal, não é mesmo? Então, vamos para a próxima. Vamos então agora à nossa terceira pergunta. E ela começa assim. O continente americano foi colonizado por povos de várias nações europeias, dentre eles portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. Esses povos passaram a explorar toda a América e a impor sua cultura de maneira forçada aos povos nativos do continente. Essa influência cultural oriunda de diferentes nacionalidades produziu distinções entre os países do continente, especialmente no que se refere ao idioma. Diante desse fator, o continente americano é regionalizado em América Latina e América anglo-saxônica. Essa distinção acontece, pois, e aí, meus queridos, a gente está, embora essa distinção, né, entre América Latina e América anglo-saxônica seja mais do que apenas idiomas, seja sobretudo uma questão histórica, cultural e econômica, de desenvolvimento econômico,
a raiz dessa nominação está numa questão de idioma, né? Idioma, línguas latinas, línguas anglo-saxônicas, o inglês. A gente sabe que essa divisão de línguas não vai ser 100%. A gente sabe que existe a Guiana, que é um país da América do Sul que fala inglês. A gente sabe que tem a Jamaica, que é um país do Caribe que fala inglês. Então a gente sabe que tem todas essas exceções. Vamos ler as alternativas e ver o que a gente pode considerar correto. Alternativa A. São considerados países latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do latim, como, por exemplo, espanhol, francês e português. Já as nações que falam língua de origem anglo-saxônica, como inglês, formam a América anglo-saxônica. Bom, tá certo, só que tem as exceções. E quando a gente está trabalhando com exceções, o que a gente tem que estar atento? Se no corpo da frase, se as palavras usadas na alternativa, elas estão impossibilitando haver exceções. Então vamos ler com muita atenção todas as alternativas. B. Os Estados Unidos, antiga colônia de exploração, haviam sido primeiramente colonizados pelos portugueses e espanhóis, estando assim inseridos na América anglo-saxônica. Bom, os Estados Unidos teve colônias de exploração. Porém, ele não é uma antiga colônia de exploração, porque a maior parte dos Estados Unidos não foi colônia de exploração. E a gente sabe também que portugueses e espanhóis não colonizaram, embora algumas regiões do que hoje são os Estados Unidos, como a Flórida, foi colonizada primeiramente por espanhóis. E outras regiões, como o Texas, a Califórnia, pertenciam ao México antes de fazer parte dos Estados Unidos. Opção C. A chamada América Espanhola fala a língua inglesa e francesa. De cara a gente vê que, opa, se é América Espanhola, como é que fala a língua inglesa e francesa? Essa questão C já começa meio problemática. Inserindo-os na América anglo-saxônica, enquanto o Brasil e o Canadá estão na América Latina. Completamente errada essa questão. Por favor, não seja o aluno que vai marcar a letra C, que não prestou atenção nenhuma na sua leitura. Vamos lá. D. O Brasil, mesmo estando na América do Sul, faz parte da América anglo-saxônica. Olha, o Brasil até está na América do Sul, mas ele não faz parte da da América anglo-saxônica, e não se fala uma língua inglesa no Brasil como língua principal. É a Jamaica. Opa, Jamaica eu sei que é uma exceção. Antiga colônia de povoamento. Peraí, Jamaica foi povoamento? Havia sido primeiramente colonizados pelos portugueses e espanhóis, estando assim inseridos na América anglo-saxônica. Não. A Jamaica, ela inicialmente fez parte sim da América Espanhola, como toda a região da América Central. Porém, houve uma invasão inglesa na Jamaica, como em várias ilhas do Caribe sofreram invasões holandesas, francesas e inglesas, invasões piratas, enfim, e depois ela passou a ser uma colônia inglesa. Porém, nunca foi uma colônia de povoamento. A Jamaica sempre foi uma colônia de exploração, inclusive de exploração mineral. Então, isso daí também não estaria certo. Todo mundo acertou? O que vocês marcaram? Podemos conferir? Vamos para a próxima, vamos para a resposta, na verdade. E acertou, é claro, que respondeu letra A, que a gente viu que já estava certa. E aí a gente vai analisar o texto dessa letra A para ver certinho que, mesmo sendo a divisão geral, deixe espaço aberto para exceções. O que está escrito lá na letra A? São considerados países latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do latim. Repara, não está escrito da América Latina ou todos da América Latina. Tá? Não tá generalizando a esse ponto. Como, por exemplo, espanhol, francês e português. Inclusive, gente, a gente tem países latinos que falam outras línguas além delas. O italiano é uma língua latina. Então, a Itália é um país latino. O romeno é uma língua latina. Então, a Romênia é um país latino. Tá bom? Quando a gente fala de América, a gente fala de espanhol, francês e português. E aí a frase continua. Já as nações que falam língua de origem anglo-saxônica formam a América anglo-saxônica, que seria o Canadá e Estados Unidos. Repara que não está escrito já
todas as que falam línguas de origem. Como não tenho todas, pode haver exceção. Então, os Estados Unidos da América e o Canadá formam a América Anglo-Saxônica. A Jamaica, a Guiana, embora falem inglês, não estão inseridos na América Anglo-Saxônica. Então, essa letra permite, esse texto, né, da letra A permite essa exceção. É muito importante, em questões de múltipla escolha graúdas, essas questões de vestibular, enunciado grande, a gente analisar as alternativas com muito cuidado, com muita atenção. Vamos agora para a nossa quarta questão. É uma questão adaptada da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2008. Recentemente, aspectos de origem política e humano-econômica da América Latina têm contribuído para modificar a participação desse subcontinente no cenário mundial. Gostou de falar bonito, né? Nos últimos anos, características aí da questão política e econômica da América Latina têm contribuído para modificar a participação da própria América Latina, subcontinente América Latina, no cenário mundial, no cenário econômico mundial, enfim. Considerando esses aspectos, é incorreto afirmar que o subcontinente latino-americano, então para marcar a incorreta, e também para chamar a atenção de que a América Latina pode ser considerada um subcontinente, assim como a América Anglo-Saxônica, e da mesma forma que a América do Sul, a América Central e a América do Norte são considerados subcontinentes. Tá bom? Subcontinente é aquela região que é muito grande, mas que não forma o continente inteiro. O Oriente Médio, por exemplo, pode ser considerado um subcontinente. O Sudeste Asiático pode ser considerado um subcontinente. Tá bom? Então vamos seguir. Alternativa A. É um dos grandes exportadores mundiais de combustíveis fósseis e oferece outras possibilidades energéticas em diversidade e volume que permitem sua utilização em outras partes do mundo. Então, a América Latina é fonte de grandes combustíveis fósseis, carvão e petróleo, e gás. São os três combustíveis fósseis que a gente tem. Embora não exista grande produção de carvão na América Latina, a gente tem sim uma grande produção de petróleo na região da Venezuela, na região do Golfo do México, e a gente tem também grandes jazidas de gás na Bolívia. E são, sim, importantes exportadores, Venezuela, Bolívia e México são importantes exportadores de petróleo, então combustíveis fósseis. Meu Deus, eu estou errando tudo agora nesse áudio, desculpe. Então essa alternativa A está correta, sim. B. Exerce grande poder de atração sobre empresas multinacionais, por abrigar considerável mercado potencial, formado por população numerosa e ainda com grande parte de suas necessidades não atendidas. Bom, essa resposta, essa frase toda, está super certa se a gente pensar sobretudo anos 70, 80, 90. Então, assim, ela está correta, mas a América Latina atrai muito investimento de multinacionais estrangeiras, sobretudo porque a América Latina tem um mercado consumidor considerável, tem uma população muito grande. Eu não acho que hoje seja a região que mais atrai essas empresas. Com certeza não é. A China, o Sudeste Asiático é a região que mais atrai. Mas não está dizendo que é a região que mais atrai. Prestaram atenção? Está dizendo que exerce grande poder de atração. Esse poder de atração ainda é verdadeiro. A gente ainda atrai, tem muitas multinacionais que estão ainda aqui e tem outros chegando, né? Então, e a razão dessa atração está explicada corretamente, né? População numerosa e grande parte das suas necessidades não atendidas, ou seja, existe um mercado ainda para muitas empresas entrarem na América Latina. C. Registra hoje, graças ao emprego de tecnologias neles geradas, ritmo de desenvolvimento industrial que supera aquele verificado em outras regiões do mundo, que também abrigam países em desenvolvimento. Aí você já tem que olhar com atenção, porque ao contrário da alternativa B, que diz que, olha, exerce muita influência e por causa disso está certo, a alternativa C diz que por causa da tecnologia,
o ritmo de desenvolvimento supera as outras regiões do mundo também em desenvolvimento. China, Sudeste Asiático, Rússia. Então, gente, a gente sabe que isso daí não é uma verdade absoluta. A gente sabe que não supera todas as outras regiões do mundo. Então, essa alternativa C já começa a parecer e tá muito complicada. Mas vamos ler a D. D. Tem gerado dúvidas sobre a segurança dos investimentos externos na região, devido às recentes nacionalizações de unidades industriais estrangeiras localizadas em alguns dos países que o constituem. Então, será que é essa? A gente realmente tem essa redução dos investimentos, como eu falei, né? Já foi maior. Até os anos 80, você tinha um afluxo maior de investimentos para a América Latina. Hoje em dia, esse afluxo maior está para o Sudeste Asiático, para a China, para os tigres asiáticos e tal. Então, você teve essa redução aqui na América Latina. Essa explicação, devido a unidades industriais estrangeiras localizadas em alguns dos países que o constituem, você poderia aplicar isso para algumas nacionalizações que ocorreram na Bolívia e na Venezuela, porém muitos países fizeram o contrário da nacionalização, que foi a privatização. Brasil, Argentina. Então, essa alternativa B, ela tem esse porém. A razão não é a melhor explicação. Só que repara, em algum momento está dizendo que essa nacionalização aconteceu em todos os países? Não. Está dizendo que aconteceu em alguns dos países. Então, ela não está errada na sua escrita. E aí? O que você marca? O que você considera incorreto? Será que você acertou? Vamos para o gabarito. Exato, gente. Quase enrolou, né? O autor da questão quase pegou a gente, mas a resposta é sim a letra C, que está errado. A América Latina hoje ainda é subdesenvolvida, é um continente subdesenvolvido que atrai investimento, porém, cada vez mais os tigres asiáticos, a China, o Sudeste Asiático, atrai mais investimentos que a gente. A razão disso é justamente o avanço tecnológico presente nesses países, e a América Latina passa cada vez mais se comportar como um exportador de riquezas e de alimentos. Um papel muito parecido com o que se tinha na colônia, né? Curiosamente, a economia da América Latina hoje se assemelha mais com a economia colonial do que era há uns 20, 30, 40 anos atrás. E por fim, a gente tem uma questão com uma charge. E essa charge mostra o mapa aí da América Latina, ó, México, América Central, América do Sul. Nesse mapa a gente observa o mapa todo vermelho, pingando, né? Você vê pingando no final como se fosse um sangue. Você tem várias cruzes, né, enterradas aí. Você tem uma cerca de fazenda cercando todo o território da América Latina e ali um coronel, né, com um cifrão no chapéu e uma arma em punho. Essa charge acima se refere a um problema social comum em muitos países latino-americanos. Que problema é esse? Então, qual problema se relaciona com esta charge? Opção A, racismo, consequência direta do sistema escravista. Racismo é um problema da América Latina? Sim. É consequência direta do sistema escravista? Sim. A charge se refere a isso? Não. Então não é essa a questão. Não é essa a alternativa. B. A violência no campo, consequência de uma grande concentração fundiária. Existe um problema de violência no campo na América Latina? Sim. Isso é consequência de uma grande concentração fundiária? Fazendas muito grandes, propriedades muito grandes, não distribuídas? Sim. Isso se refere à charge? Sim. Repara, eu tenho a cerca de fazenda, eu tenho o sangue, a arma representando a violência e a cruz aí de cemitério das pessoas mortas. Então, a B está certinha. Vamos ler a C e a D. C. Do atraso tecnológico decorrente da industrialização tardia. O atraso tecnológico é um problema da América Latina? Sim. Decorre esse atraso da industrialização tardia? Sim. A charge tem algo a ver com isso? Não. D. Da produção agrícola voltada para exportação, produzindo menos alimentos.
A produção agrícola hoje na América Latina está voltada para a exportação? Sim. Isso gera uma redução do abastecimento e a produção de menos alimentos? Sim. É disso que se refere a charge? Não. Pode até ter uma pegadinha, porque tem essa coisa da cerca, de ser agrícola, mas está claro que a charge fala mais da violência, né? E aí, você acertou? Podemos ir para o gabarito? Vamos lá. Bom, acertou quem respondeu B. Eu acho que não tem grandes dúvidas, né? A cerca e a guarda armada retratam as forças, né, armadas que guardam as fazendas, grandes propriedades de terra. Lembrando que os países da América Latina, o Brasil sobretudo, não fez reforma agrária, nunca em sua história. Então, os problemas da concentração fundiária são muito fortes no campo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham acertado, espero que vocês gostem desse tipo de atividade. Pode comentar aí, pode perguntar, comenta quantas questões você acertou, né? E se você tiver a fim de seguir o canal, você sabe fazer isso. E se você quiser curtir o vídeo para ajudar a gente, fique à vontade, tá bom? Grande abraço. Lembrando que a pandemia não acabou, então fique em casa, use máscara se precisar sair na rua, se proteja, né? Não seja um Zé Ruela desses que ficam na rua sem máscara, sem ligar para os outros. Eu tenho certeza que você é melhor do que isso, tá bom? Um grande abraço.